assim como a tensão, a rigidez em nosso corpo, ou a ansiedade em nossa fala, os nossos pensamentos e emoções também acabam caindo nessa armadilha de rigidez e compulsão à sua própria maneira. Muitas vezes nos jogando em espirais onde não conseguimos sair por meio de apenas ficar racionalizando sobre tais questões. Por isso, aprendemos a observar, a contemplar esses sentimentos aflitivos, como a falta de paciência, a raiva, a vergonha e as histórias que surgem em nossa mente. Junto com esses sentimentos, da mesma forma como viemos fazendo com o nosso corpo em práticas anteriores, tentando substituir nossos padrões de tensão e compulsão por uma postura mais relaxada e acolhedora. É como se estivéssemos aprendendo a fazer as pazes com nosso próprio corpo e mente e com tudo aquilo que surge em seu espaço. Nossas emoções, sentimentos, lembranças, sejam elas boas ou ruins. Por um lado, nós desistimos de lutar contra aquelas características em nós que consideramos negativas e que vivemos tentando esquecer, suprimir ou eliminar das nossas vidas. E por outro lado, procuramos também não cair no extremo oposto, onde passamos a acreditar que determinada aflição seja concreta e justificável. Para não cairmos em nenhum desses dois extremos, o mestre e professor Thich Nhat Hanh nos ensina uma maneira muito hábil de como podemos encarar nossas aflições. Segundo ele, em cada um de nós existe uma jovem criança, uma criança em sofrimento. Todos nós, sim, todos nós, tivemos momentos difíceis quando criança. E muitos de nós experimentaram algum trauma. Para nos protegermos e nos defendermos contra o sofrimento futuro, nós geralmente tentamos esquecer esses momentos difíceis. Toda vez que entramos em contato com a experiência do sofrimento, nós acreditamos que não podemos suportá-lo e enfiamos nossos sentimentos e memórias no fundo da nossa mente inconsciente. É possível que não tenhamos nos atrevido a encarar essa criança por muitas décadas. Mas só porque podemos tê-la ignorado, não significa que ela ou ele não estejam lá, não estejam aí. A criança ferida está sempre lá, tentando chamar nossa atenção. Essa criança diz: "Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não tem como me evitar. Você não tem como fugir de mim. Eu estou aqui, dentro de você. Eu faço parte de você, da sua história." Nós queremos acabar com o nosso sofrimento, mandando a criança para um lugar interno, profundo, mantendo-nos o mais longe possível dela,
Mas fugir não acaba com o nosso sofrimento, apenas o prolonga. Quando falamos sobre ouvir com compaixão, nós geralmente pensamos em ouvir outra pessoa, mas também precisamos ouvir a criança ferida que há em nós. Às vezes, a criança ferida em nós precisa de toda a atenção. Nesse momento, ao invés de prestar atenção no que quer que esteja à sua frente, recue por um instante e carinhosamente acolha essa criança ferida. Você pode conversar diretamente com essa criança, através da linguagem do amor, da compaixão, dizendo mentalmente: no passado eu a deixei só, eu me afastei de você. Agora eu estou muito arrependido, muito arrependida. Eu irei te acolher, minha criança. Você pode dizer ainda: querida criança, eu estou aqui por você. Eu cuidarei bem de você. Eu sei que você tem sofrido tanto. Eu tenho estado tão ocupado, tão ocupada. Eu tenho te negligenciado. E agora eu aprendi uma forma de voltar até você. Se necessário, você pode ou precisará chorar junto com essa criança. Então, inspirando, eu volto para minha criança ferida. E expirando, eu cuido da minha criança ferida. Ainda segundo o professor Thich Nhat Hanh, nossa prática é baseada no insight de não dualidade. A raiva não é uma inimiga. Ambas, atenção plena e raiva, atenção plena e ansiedade, são nós mesmos. A atenção plena está lá, não para suprimir ou brigar contra a raiva ou contra a ansiedade, mas para reconhecê-la e cuidar dela. É como um irmão mais velho ajudando um irmão mais novo. Assim, a energia da raiva é reconhecida e acolhida gentilmente pela atenção plena. Por isso, a primeira função dessa atenção plena em nós é de reconhecer e não a de lutar. Podemos parar a qualquer momento e nos tornarmos cientes da criança que há em nós. Quando reconhecemos a criança ferida pela primeira vez, tudo aquilo que precisamos fazer é nos tornarmos cientes dela ou dele e dizermos: olá. Isso é tudo. Talvez essa criança esteja triste. Se notarmos isso, podemos apenas inspirar e dizer para nós mesmos, inspirando: eu sei que a mágoa se manifestou em mim. Olá, minha mágoa. E expirando, eu cuidarei bem de você. Uma vez que tenhamos reconhecido a nossa criança interna, a segunda função da atenção plena é de acolher ele ou ela
Isso é uma prática muito agradável, pois ao invés de lutar contra nossas emoções, estamos cuidando de nós mesmos. A atenção plena traz com ela uma aliada, a concentração. Os primeiros minutos reconhecendo e acolhendo a nossa criança interna, com carinho, trazendo alívio. As emoções difíceis ainda estarão lá, porém nós já não sofreremos tanto assim. Após reconhecer e acolher nossa criança interna, a terceira função da atenção plena em nós é a de acalmar e aliviar as nossas emoções difíceis, por meio de simplesmente segurar essa criança gentilmente. Assim nós estamos acalmando nossas emoções difíceis e podemos começar a nos sentir relaxados. Quando acolhermos nossas emoções fortes com atenção plena e concentração, nós seremos capazes de ver as raízes dessas formações mentais. Iremos saber de onde vem o nosso sofrimento. Quando enxergarmos a raiz das coisas, nosso sofrimento diminuirá. Assim, hoje, nós vamos aprender a cultivar um novo olhar com relação aos nossos sentimentos, emoções e pensamentos, por mais difíceis que eles sejam, abandonando nossos velhos padrões de conflito e nos acostumando com uma convivência mais pacífica e acolhedora com relação às nossas aflições. Assim, na postura em que você está agora, essa postura confortável e estável, que você possa fazer 3 respirações mais profundas, enchendo bem os pulmões e soltando todo o ar. De olhos fechados, aos poucos, vamos deixando que nossa respiração aconteça de forma livre e desimpedida. Assim, conforme respiramos, vamos escaneando cada parte do corpo e encontrando formas de mantê-lo estável, com o mínimo de esforço. A cada inspiração, sentimos como o chão sustenta nosso corpo, sem esforço. A cada expiração, entregamos o peso do corpo e suas tensões ao chão. Aos poucos, vamos nos acostumando com esse outro tipo de estabilidade. Uma estabilidade onde não precisamos segurar nem travar nada.
E assim podemos gentilmente abrir os olhos ou mesmo deixá-los entreabertos, sem abrir mão da sensação de relaxamento. Sentimos o ar entrando e saindo suavemente pelas narinas. E conforme nos sentirmos à vontade, começamos a acolher não só o corpo, mas também os movimentos da nossa mente. Se estamos inquietos, por exemplo, nós não tentamos afastar a criança inquieta em nós. Tampouco nos deixamos levar por sua inquietação. Em vez disso, nós aprendemos a acolher esta criança inquieta que existe em nós. Seja alguma história que se repete, alguma preocupação que estamos tendo, um desconforto que não passa. Não precisamos ter raiva, medo ou vergonha de qualquer pensamento ou sentimento que surja. Podemos convidar nossa aflição a se sentar conosco, como se estivéssemos convidando a uma criança que está sofrendo exatamente desta aflição. Deixamos que ela se sente conosco, sem medo, pois olhamos para tal sentimento como se ele fosse apenas uma criança indefesa, que precisa ser acolhida e não repudiada. Relaxados e estáveis, não precisamos ter medo desses sentimentos. Inspirando, eu volto para minha criança ferida. Expirando, eu cuido da minha criança ferida. Inspirando, eu sei que a ansiedade se manifestou em mim. E repito mentalmente: olá, minha ansiedade. Expirando, eu digo mentalmente: eu cuidarei bem de você. Se por algum motivo nos perdermos do nosso exercício, lembramos de apenas respirar e de nos sentirmos à vontade em nossa prática. Relembramos que este é um lugar de dignidade, onde podemos relaxar de todas as nossas aflições. A cada inspiração, nós procuramos evocar um sentimento de alívio dentro de nossa prática, como se estivéssemos chegando em casa após um longo e cansativo dia e finalmente deitássemos em nossa cama. Quando inspiramos, podemos sentir a alegria que é estar nesse espaço, à vontade, até mesmo com as próprias aflições.
Por fim, podemos ir deixando que a mente e o corpo apenas aproveitem esse espaço, sem nenhuma tarefa a ser seguida. E assim, calmamente, podemos começar a alongar o corpo, se espreguiçar, trazendo nosso corpo de volta às sensações táteis, ao ambiente em que estamos. E assim, chegamos ao fim desta prática contemplativa. Perceba que ao encarar nossas aflições com gentileza e acolhimento, fica mais fácil de nos mantermos calmos e atentos em nossa prática, mesmo que nossos muitos pensamentos ou sentimentos difíceis surjam. Amanhã vamos contemplar como é possível expandir essa prática para além de nós mesmos, o que nos ajudará não somente a fortalecer essa nova forma de encarar nossas aflições, como também nos ajudará a mudar os padrões aflitivos que usamos ao se relacionar com as pessoas e com o mundo à nossa volta.